Pequenas, médias ou grandes, quase todo mundo tem uma família e o Argo tem a dele, constituída por 4 modelos: Argo, Cronos, Pulse e Fastback. Mas o que faz dessa grande família ser unificada? O que esses carros têm em comum e por que eles fazem parte de uma grande família? Agora, se você decidiu colocar um desses modelos na sua família, então acesse seminovos.localiza.com e confira o maior estoque de seminovos do Brasil com a maior qualidade de todas, porque seminovo na Localiza é outra categoria e cada um deles pertence a categorias diferentes. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Os entrelaços da família Argo se dão por alguns pontos. Por exemplo, a plataforma dos 4 é exatamente a mesma. Existem algumas melhorias e modificações para Pulse e Fastback, mas essencialmente a mesma plataforma do Cronos e do Argo. Além disso, os 4 têm o mesmo para-brisa, repara nesse dentinho que tem aqui no Argo, igual em todos eles. Sem contar que a porta é exatamente a mesma por fora dos 4 carros. Eles também têm algumas coincidências quando a gente fala de motorização. Então, por exemplo, o Argo e o Cronos têm motor 1.0 3 cilindros aspirado ou 1.3 4 cilindros aspirado. Os dois têm esses motores, além de opção de câmbio CVT nas versões 1.3. Já o Pulse também tem esse motor 1.3 com opção de câmbio manual ou câmbio CVT, só que a partir daqui eles começam a se separar um pouco, porque o Pulse tem motor 1.0 3 cilindros turbo em versão turbo normal ou semi-híbrida, além de 1.3 4 cilindros turbo na versão Abarth. Já o Fastback só tem motores turbo, 1.0 3 cilindros turbo regular, 1.0 3 cilindros turbo semi-híbrido e 1.3 4 cilindros turbo na versão Abarth. Não existe versão Abarth nem para o Argo nem para o Cronos. Além disso, o Fastback é o único que não tem opção de motor aspirado nem câmbio manual. E tem muita diferença de visual entre eles. Além disso, temos algumas relações um pouco mais íntimas, como por exemplo, o Argo e o Cronos, que compartilham o mesmo paralama lateral, só que, por exemplo, aqui, o capô é diferente entre os dois. O farol é o mesmo, mas o para-choque é diferente. Já o Pulse e o Argo são intimamente ligados também porque a traseira deles, a estrutura traseira é igual, tanto que você vê um pequeno enxerto ali na traseira para dar um popozão um pouco mais arrebitado pro Pulse ele parecer maior. Só que em relação a esses dois aqui, esses dois têm o capô mais alto. Então tem uma altura em relação ao solo maior, suspensão mais alta, paralama alargado, tem esses pequenos truques. Já o Fastback e o Cronos, eles têm a mesma parte inferior da carroceria. Por isso que a traseira do Fastback é um pouco mais comprida do que devia, tornando ele um pouco desproporcional. Então você basicamente pode dizer que a versão SUV do Cronos é o Fastback e a versão SUV do Argo é o Pulse. Mas tá vendo que todos eles estão entrelaçados e entremeados nesse meio? E todos eles, sem exceção, já mudaram a dianteira. Vamos falar agora do perfil de cada carro, porque se cada pessoa na sua família tem um perfil e um papel, na família Argo isso não muda. O Argo é o modelo mais barato, o mais compacto e o que tem o menor porta-malas, mas é o carro mais racional. Então, se você busca muita economia de combustível e economias de custo e de manutenção, o Argo vai ser o carro para você. Quando a gente passa para o Cronos, ele é o carro mais racional da turma. Por quê? Porque ele tem um porta-malas muito grande, o custo de manutenção dele é bem baixo e é um carro muito robusto. Basicamente, ele pega toda a fórmula do Argo e adiciona um porta-malas a mais. Por isso, ele é o cara racional da turma. Já o Pulse, ele é o mais jovial. Ele pega todas as questões do Argo, como a robustez, como um espaço interno bom e a manutenção barata, e adiciona um toque a mais por conta do visual de SUV, esse estilo mais aventureiro dele, além do porta-malas ser um pouquinho maior porque as bitolas são um pouco mais largas. E por fim, você tem o carro que junta um pouco de tudo isso, mas puxa o lado emocional, que é o Fastback. É aquele carro que parece ser muito mais caro do que todos os seus irmãos, é aquele que talvez fez uma viagem lá para a Itália, visitou um pouco a fábrica da Fiat lá em Turim, achou que seria uma ideia boa trazer o lado italiano para ele e trouxe esta passione um pouquinho a mais, porque é o visual que chama mais atenção. Só que o porta-malas desse carro é quase latifundiário de tão grande, mas é o único que tem freio de estacionamento eletrônico em todas as versões, coisa que nenhum deles tem, só o Pulse na versão Abarth. Quando a gente fala da traseira desses carros, eles também têm muitas diferenças e aqui talvez seja o principal ponto de diferenciação entre eles. Afinal, temos um hatch, um sedã, um SUV subcompacto e um SUV subcompacto coupé. Mas o porta-malas também é algo que faz muita diferença em cada um deles. Vamos começar pelo Argo, são 300 litros de capacidade aqui, sendo o menor porta-malas de todos eles, afinal, este é o menor carro.
Então, você tem um espaço bom aqui, porque a média da categoria de hatches compactos é justamente os 300 litros que o Argo carrega. Agora, se você quer o maior porta-malas da categoria, tem que vir para o Cronos, porque aqui são 525 litros. É enorme isso aqui. Olha o tamanhão nesse porta-malas. Muito grande. Eu não vou entrar aqui hoje no porta-malas, porque hoje eu estou com dor na coluna, e aí depois eu vou enfiar em 15 carros, que não vai dar certo. Quando a gente veio para o Pulse, tem uma questão pertinente sobre o porta-malas dele, porque são declarados 370 litros, mas a medição foi feita em litro teórico, ou seja, como se tivesse enchido de água aqui, não na medição VDA que foi feita para os outros carros. Então, teoricamente, ele tem 370 ou os mesmos 300 do Argo. Não tem geladeira em casa, pelo jeito. Para finalizar, o Fastback com seus 516 litros tem uma vantagem bem legal em relação ao Cronos, porque mesmo tendo alguns litros a menos. Olha só como que é feita a abertura da tampa do porta-malas, o vidro vai junto. Então no Fastback você tem o vidro inteiro junto com a tampa do porta-malas, enquanto no Cronos é só a tampa. Isso facilita muito você colocar e tirar as coisas. E ainda tem esse tampão sanfonado aqui que quando você abre facilita muito entrar e tirar. Agora esse carro mesmo com dor nas costas eu consigo me enfiar aqui dentro com uma certa facilidade. O tamanho desse porta-malas é outro porta-malas gigante que a Fiat tem nos seus modelos compactos. Muito do que eu falar aqui para o interior vale também para o Cronos, mas depois eu vou mostrar algumas diferenças, porque esse Argo aqui é o de entrada e o Cronos é o top, então você tem uma discrepância bem grande. Os plásticos usados aqui no painel têm muita qualidade. É um plástico duro, claro, mas tem textura diferente aqui embaixo, são texturas diferentes, então traz uma certa sofisticação para o carro. Sem contar essas 3 saídas de ar que trazem um lado meio Mercedes-Benz para o Fiat Argo. Até os comandos aqui do ar-condicionado são emborrachados, que também trazem um pouco mais de qualidade. O painel de instrumentos é analógico tanto no Argo quanto no Cronos, independentemente da versão. A central multimídia tem sempre esse tamanho aqui com Android Auto e Apple CarPlay. Nos mais novos tem até conexão sem fio e o volante só ajusta em altura, nunca em profundidade. O console central aqui tem alguns nichos para você colocar alguns objetos, mas o porta-copos é pequeno, assim como aqui atrás, e você não tem exatamente onde colocar o seu celular. Aqui a porta ela pode receber revestimento macio, dependendo também da versão, e o banco ajusta em altura. Para dirigir o Argo depende da versão. Tem motor 1.0 3 cilindros aspirado, com um câmbio manual. É um motor suficiente para ele, o Argo é um carro muito voltado para o conforto, então sempre a direção macia, suspensão macia, mas bem robusta. Já o 1.3 fica redondinho, é um 1.3 aspirado, que pode ter câmbio CVT ou câmbio manual. Com o câmbio CVT ele vai super bem, é bem econômico e, de novo, muito robusto. Isso vale também para o Cronos, afinal, Cronos e o Argo são a mesma coisa, só tem um porta-malas a mais no caso do Cronos, e aí com isso o Cronos é um pouquinho mais pesado e um pouquinho mais estável em altas velocidades. Então na dirigibilidade os dois são muito parecidos, confortáveis, muito robustos e realmente carros que você consegue dirigir com tranquilidade. Mas podia ter ajuste de profundidade nesse volante, hein? O que eu falar aqui de espaço traseiro vai valer para os 4 carros, mas com pequenas modificações. E olha que surpreendente, o Argo é o mais espaçoso de todos. Por quê? Porque o banco dele é mais fino, assim como o do Cronos. Então você consegue ter uma distância melhor para o joelho. E no caso do Argo, o teto é mais reto, então você tem mais espaço para a cabeça. No Cronos, como o teto começa a descer um pouco, a cabeça, dependendo da sua altura, que nem eu tenho 1,87 m, eu sou alto. No Cronos a cabeça começa a raspar um pouquinho. No Pulse você tem um pouco do espaço traseiro furtado por conta do banco, porque o banco ele é mais grosso, mais parrudão, então o espaço para o joelho diminui. Já no Fastback você tem o banco grosso e o teto que desce mais ainda, então o espaço traseiro fica mais apertado. Dos 4, mesmo tendo menor porta-malas, o Pulse é o que tem o melhor espaço interno. Agora vamos olhar o Cronos, porque o Cronos tem algumas diferencinhas lá na frente em relação ao Argo, porque é a versão top. O interior do Argo e do Cronos é idêntico, mas olha a diferença que faz uma versão topo de linha. Você tem o volante revestido em couro no Cronos Precision, as saídas do ar-condicionado tanto aqui quanto na lateral com bordinha cromada, o ar-condicionado é digital, tem a manopla do câmbio automático que acaba tirando um dos porta-copos aqui, sem contar que você tem revestimento de couro nos bancos, tem esse descansa-braço aqui super prático e a porta também ganha revestimento em couro, além disso tem uma faixinha de uma cor diferente. Mas o resto continua tudo igual, mas são esses pequenos detalhes que fazem você ter a diferença entre uma versão de entrada e uma topo de linha. O interior do Argo e do Cronos é completamente diferente do Pulse e do Fastback. Então você tem um certo ar mais moderno aqui, enquanto lá um pouco mais elegante.
Então temos a central multimídia flutuante maior, essa faixa horizontalizada, essa central de comando aqui para o ar-condicionado digital que é de série em todas as versões. O console central é completamente diferente, que tem 2 porta-copos, tem um porta-objetos aqui, tem bastante espaço para colocar o celular e tem ainda esse console central aqui com um porta-objetos extra. Então tem muito mais espaço para você colocar as coisas. O volante é a única coisa que eles têm em comum, mas o painel de instrumentos é bem parecido, mas com layout diferente para cada um dos carros. E dependendo da versão, você pode ter painel digital, tanto no Pulse quanto no Fastback. Nos dois também, o volante só ajusta em altura, não em profundidade, a não ser que você leve as versões ímpetos, tanto do Pulse quanto do Fastback, ou Abarth. A porta ela tem aqui todo o revestimento em plástico e o descansa-braço aqui pode ter revestimento macio a depender da versão. E no Pulse, olha que truque engraçado. Conforme você vai pegando as versões mais caras, essa faixa aqui do painel vai ficando mais clara. Então a versão de entrada driver é preta, depois na Audacia ela é um cinza escuro e na Impetus é prata. Já no Abarth aí é uma outra questão aqui, um material macio. Conforme vai ficando mais claro, vai ficando mais caro o Pulse. E todo Pulse e todo Fastback tem o porta-luvas desalinhado. Não adianta você olhar e falar que isso é culpa de alguém, porque é a maldição do Pulse e do Fastback. Lembra que eu falei sobre essa faixa aqui no Pulse? Vale também para o Fastback, essa versão é Audacia, então é uma intermediária, um pouco acima da Drive que a gente estava ali, então já é um cinza mais claro, mas a depender do ano do Fastback, isso aqui pode estar revestido em tecido também. Nessa versão você já tem o volante revestido em couro e por ter o motor 1.0 turbo, o botão Sport ganha essa cor vermelha. Naquele Pulse que a gente estava era 1.3. E no Fastback o console central é sempre esse aqui mais alto. Então ajuda a dividir o espaço entre o motorista e o passageiro e tem freio de estacionamento eletrônico, além de saída de ar para quem senta no banco de trás. Mas aqui tudo igual ao do Pulse e você pode também ter painel de instrumentos digital e uma central multimídia com a tela maior, mas a moldura sempre igual, também dependendo da versão. Depois de ver esse vídeo, qual modelo da família Argo vai entrar para a sua família? O econômico Argo, o racional Cronos, o divertido Pulse ou o emocional Fastback? De que lado você tá? Independentemente de qual modelo você escolher, acesse seminovos.localiza.com e tem um estoque completíssimo com todos esses modelos em diversas versões e também com preço campeão, além da qualidade de seminovos Localiza que você já tá cansado de saber que é de outra categoria. Então conta lá nos comentários qual desses modelos é o seu preferido e logo logo eu volto com mais novidade.